Bom, hoje eu formulei algumas perguntas para o Eduardo Trindade, que é engenheiro e ele também é gerente de planejamentos e projetos da R Telecom. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Eduardo, é o seguinte: muitas famílias, muitas casas estão trabalhando muitas pessoas trabalhando em home office, né, trabalhando em casa, e muitos adolescentes e crianças estudando à distância, ou EAD, ou os dois juntos, né, simultaneamente. Com certeza isso deve sobrecarregar internamente na casa, as redes internas, né? Qual a sugestão que você dá caso isso ocorra? Olá, Cida. Olá para todo mundo. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer aqui o convite da TVD para nós estarmos aqui, tirando algumas dúvidas de vocês, tirando algumas dúvidas dos internautas, né? Então vamos lá, realmente essa pergunta que nos foi feita, né, ela é bastante pertinente. Esse novo contexto, né, até esse contexto de nós estarmos fazendo a entrevista em ambientes separados, né, cada um na sua casa, eu aqui na TVD, por exemplo, é um reflexo desse novo cenário que nós estamos vivendo, né? Realmente, houve uma mudança bastante significativa no perfil dos usuários, no padrão de consumo dos usuários, né? Se nós olharmos hoje o que é consumido de internet hoje, a gente pode dizer pelo grupo AR Telecom, mas também um número muito parecido em todos os provedores do Brasil, o que acontece? O consumo aumentou da casa de 50%. Então vamos fazer um número imaginário. Vamos imaginar que nós consumíamos 100 mega, é um número muito maior, mas só para facilitar a nossa conta, o nosso exemplo. Se nós consumíamos 100 mega, por exemplo, até o final de fevereiro, esse número agora, em meados de março, começo de abril, esse número já é 50% maior. Como uma forma, uma tentativa que tem ajudado bastante a diminuir esse consumo de internet, o que os grandes provedores de conteúdo têm feito, empresas como a Google, como o Facebook, o próprio Netflix, né, que são grandes responsáveis pelo uso da internet no nosso dia a dia, nas nossas casas, o que eles fizeram como uma forma de diminuir o consumo de internet? Eles diminuíram a resolução das imagens, eles diminuíram a resolução dos filmes, de forma que a gente continua recebendo o mesmo conteúdo, mas com uma qualidade ligeiramente inferior. Para o usuário leigo é uma diferença na qualidade praticamente imperceptível, mas quando você faz uma análise de quanto de internet se consumiria se fosse numa condição normal e quanto está se consumindo agora, é um número bastante diferente. Então foi uma prática adotada aí pelas grandes empresas, né? Uma das coisas que a gente gosta de ressaltar, assim, se você é provedor, se você é cliente de uma empresa de internet de um porte médio, de uma empresa de internet de porte grande, o que acontece? Essas empresas, a exemplo do grupo AR Telecom, o que acontece? Toda essa informação do Facebook, do Netflix, do Google, essas informações nós temos uma cópia dentro do próprio servidor da AR. Na verdade, nós temos um equipamento do Netflix instalado dentro do data center da empresa com uma cópia de todo esse conteúdo, de forma que quando o assinante que mora na região de Mococa, ele vai acessar essa informação, não mais ele precisa buscar essa informação na internet lá em São Paulo, mas sim ele consegue pegar no provedor local dele. Então essa é uma forma que as empresas encontraram para minimizar o impacto do uso bastante diferente da internet. Bom, ainda dentro desse tema de home office, Eduardo, e pelo tempo de confinamento que as pessoas estão em casa, todo mundo utilizando a internet, não existe mais aquele famoso horário de pico, né? Então, eu queria saber como que a R Telecom tem agido, né? O que ela já preparou para esses novos tempos, se teve alguma implementação especial com a técnica, com os funcionários, os colaboradores e equipamentos. Muito bem, Cida. Há alguns dias nós estivemos aqui conversando com vocês, conversando com o público da TVD, e esse aumento era, há alguns dias, algumas semanas, esse número já havia passado a casa dos 40%. Hoje esse número já está batendo a casa dos 50%, como nós falamos. Então o que acontece? A nossa recomendação é que a internet seja utilizada com cautela, seja utilizada com sabedoria, seja utilizada com moderação. Porque
veja bem, nós temos a seguinte situação: podem existir empresas que têm uma folga na sua capacidade, têm uma folga na sua infraestrutura. Então, antes elas consumiam 100 mega, hoje os clientes estão consumindo 150, ela não vai ter nenhum problema. Isso acontece, por exemplo, conosco. Agora, pode existir a situação, aquela pessoa que mora numa cidade menor, que tem um provedor local, um provedor de uma cidade pequena. Talvez esse provedor desse ouvinte, dessa pessoa que nos assiste, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa folga. Então, assim, de uma maneira geral, a gente gostaria de deixar essa recomendação, que fosse utilizado com cautela, com consciência, né, de tal sorte que nós tenhamos essa ferramenta tão importante, essa ferramenta que tem minimizado tanto esse impacto da Covid-19, né, que todos tenham acesso a ela. Então, assim, esse é o nosso pedido. Na outra mão, o que acontece? Falando especificamente do nosso caso, o nosso time do suporte técnico foi reforçado, as nossas equipes de atendimento foram reforçadas, de forma que a gente consegue atender essa demanda acima do normal, acima da média que vem acontecendo. Quando nós olhamos lá os gráficos de consumo, né, anteriormente, um padrão normal do usuário era que a internet começava a se utilizar num volume maior por volta das 6 da tarde, 7 da noite e até às 23 horas. Hoje, o que acontece? Esse horário de pico que antes começava às 19 horas, hoje começa às 9 horas da manhã. Então, esse aumento de consumo de internet, essa mudança no perfil dos usuários, realmente ela tornou que praticamente o horário de pico hoje ele começa de manhã às 9 e vai até a meia-noite. Então, teve um impacto bastante significativo para nós, assim como para todos os operadores de internet do Brasil. Olha, outra pergunta que eu queria fazer. Quais as recomendações que você dá para se obter o máximo desempenho navegando na internet com o celular e com o computador? Perfeito. O que acontece é assim, Cida, nós nos sentimos na obrigação de orientar os nossos clientes, né? O cliente, enquanto usuário de internet, ele não tem obrigação, ele não tem esse conhecimento técnico de saber de uma série de fatores, mas nós, enquanto profissionais da área, enquanto prestadores de serviço, enquanto um provedor de internet, nós temos essa obrigação de orientar os nossos clientes, de orientar o público de tal sorte que eles consigam realmente ter a melhor utilização da sua internet, ter a melhor utilização do produto que eles contratam e lhes é entregue diariamente. O que acontece? Nós temos que entender que a internet, ela depende basicamente de 3 pilares, nós costumamos dizer. Você tem o provedor de internet que está te entregando o serviço, que está te provendo o serviço de acesso à internet. Você depende também dos tipos de equipamento que você tem nas suas mãos, se você tem um celular de última geração, se você tem um celular mais antigo, e você depende também do equipamento, do roteador Wi-Fi. Então, veja bem, a gente costuma brincar assim: para você ter o máximo desempenho, você tem que ter essas 3 condições numa situação ideal. A gente dá muito exemplo de um carro de Fórmula 1. Não adianta eu sou motorista normal, motorista regular, enfim, dirijo normalmente, não é minha atividade profissional. Não adianta eu pegar lá um carro de Fórmula 1 que eu não vou conseguir andar a 350 por hora, que é o que anda esse carro. E mesmo que eu soubesse dirigir esse carro, não adianta eu pegar esse carro, saber dirigir a 350 por hora e ter uma estrada como a estrada nossa que sai daqui e vai para Arceburgo. Então você vai capotar, você vai quebrar o carro, você talvez vai até morrer na primeira curva. Então, da mesma forma, a internet. Então, primeiro, você tem que ter um provedor. Olha, eu contratei 150 mega. Realmente, esse provedor ele tem que lhe entregar os 150 mega de velocidade. Para que eu consiga perceber eu consiga usufruir desses 150 mega, eu tenho que ter nas minhas mãos, eu tenho que ter um celular de última geração, eu tenho que ter um celular bom. Não quer dizer que tem que ser um celular de R$5.000, mas você não vai conseguir desfrutar dos 150 mega que você contratou
Se você tiver um celular antigo, se você tiver um celular que tem mais de 2, 3, 4 anos, isso é praticamente impossível. E da mesma forma, sim, o roteador que você tem instalado na sua casa, olha, eu tenho um roteador que está aqui na minha casa faz 6 anos, desde quando eu contratei a minha primeira internet. Esse roteador, ele provavelmente é um roteador antigo, é um roteador mais obsoleto. Ele não vai ter capacidade, ele não vai ter estrutura, ele não vai ter hardware para suportar essas novas velocidades, os planos de hipervelocidade que nós chamamos. Então, para fechar, você tem que ter as 3 coisas. Você tem que ter o provedor de internet bom, você tem que ter um celular que você vai estar usando bom, ou se você usa no seu notebook, ou se você usa no seu computador de mesa, e você tem que ter um roteador compatível com essa velocidade nova que você contratou, com essas novas velocidades que os provedores conseguem hoje oferecer para os seus clientes. Eduardo, o que pode melhorar ainda mais a nossa comunicação via internet? Poucos equipamentos conectados simultaneamente na casa, usuários próximos ao roteador. Na minha casa, por exemplo, eu tive que colocar mais um roteador, ou atualização de app e software. O que você sugere? Perfeito, Cida. Essa pergunta, como que ela complementa um pouco do que nós estávamos falando anteriormente, né? Veja bem, o roteador, se você tem um roteador X, um modelo X, né, independente da marca, do modelo, vamos imaginar assim, você contratou um plano de 100 MB de velocidade. Se você está sozinho na sua casa, se você está só com o seu smartphone ligado e você for fazer esse teste, você quase que certamente você conseguirá medir, você vai conseguir perceber esses 100 MB de velocidade. Ao passo que se você tiver, você por exemplo e a sua esposa, e os dois fizerem esse teste simultaneamente, o que vai acontecer? Você vai medir esses 100 MB que está sendo entregue para você, mas na verdade você vai conseguir medir 50. Por quê? Tem 2 pessoas utilizando. Então na prática é assim, a velocidade que você tem contratada, ela é entregue na sua casa. Agora, se você tem mais usuários conectados, se você tem várias pessoas utilizando simultaneamente esse serviço de internet, essa velocidade contratada ela vai ser dividida pelo número de usuários. Então, assim, a recomendação é que dentro do possível você não saia dando sua senha de Wi-Fi para todo mundo, para todos os vizinhos, porque quanto mais gente tiver conectada no seu roteador, quanto mais gente estiver usando, na prática a sua percepção é que a sua velocidade vai ser menor. Outra coisa, esse exemplo que você nos deu da sua casa, né? É a pessoa assim, às vezes a pessoa tem um apartamento pequeno, ela tem lá o roteador colocado na sala, basicamente a sala é o centro desse apartamento, então esse roteador ele vai atender todo mundo bem, porque ele está próximo do usuário, independente se o ouvinte ele está na sala, independente se ele está no quarto dele, enfim, se ele está na cozinha, está todo mundo próximo do roteador. Esse cenário ele muda um pouco em casas, né? De repente o sujeito mora numa casa de porte médio, uma casa grande, ele tem o roteador instalado na sala, na frente da casa, e de repente ele está lá na churrasqueira, no espaço gourmet, no fundo da casa. Então o que acontece? Esses equipamentos, o roteador, independentemente de ser da marca A, B ou C, ele tem uma certa limitação de alcance. Via de regra, quanto mais longe do roteador você estiver, menor vai ser a performance desse roteador. Então assim, a recomendação é que para você extrair o máximo da sua internet, o ideal é que você esteja próximo ao roteador. E uma última recomendação nessa linha de raciocínio que nós fazemos é assim, a gente sabe que o celular faz uma série de atualizações diárias, a gente sabe que alguns aplicativos que a gente tem lá no próprio notebook, enfim, eles fazem uma série de atualizações, fazem backup em nuvem e tudo mais. Então a recomendação é que esses backups, essas atualizações sejam feitos num período aí, por exemplo, da meia-noite em diante, da 1h em diante, ou seja, um horário que ninguém teoricamente vai estar utilizando a sua internet, de sorte que você não vai ter que dividir a sua internet com o seu celular que está fazendo um backup na nuvem. Eduardo, quais as recomendações que você dá também para obter uma melhor performance nessas TVs Smart ou para quem tem Sky Gato? O que você diz para a gente? Perfeito, legal. Olha, a TV Smart é uma questão relativamente simples. Da mesma forma que nós colocamos que se o seu celular
ele está longe do roteador, ele pode ter a performance dele comprometida. A TV Smart da mesma forma. E ainda mais na TV, se você está assistindo um filme, se você está assistindo um vídeo no YouTube, né, se você está assistindo numa telona lá de 40 polegadas, 50 polegadas, o que acontece? Qualquer travadinha que der a internet ou qualquer oscilação que der, você vai perceber muito mais facilmente. Então, assim, a nossa recomendação é uma coisa muito simples, que você preferencialmente ou você tenha um roteador no seu quarto ao lado dessa TV, ou que você pegue essa TV e ao invés de você configurar ela para ela receber o sinal de internet via Wi-Fi, você configura isso via cabo. É uma coisa bastante simples, você pode pegar você mesmo e lançar o cabo da onde está o seu roteador até onde está a sua TV, ou você tem lá o seu eletricista que te atende, enfim, basta ser lançado, ser passado um cabo de rede, essa é uma operação bastante simples. Já a questão dos serviços de Sky-Gato, que nós costumamos falar, na verdade é um termo que o próprio mercado fala, né? O que acontece? É uma questão bastante complicada. Infelizmente, a gente tem algumas situações que nós recebemos uma ligação no suporte técnico, sujeito ligando, olha, boa noite, eu estou com um problema na minha internet. E você vai e faz um teste da velocidade que o cliente tem contratado e funciona. Você vai e pede, olha, vamos fazer um teste, o senhor pode abrir por gentileza aí o Netflix, o senhor tem Netflix? Ah, eu tenho Netflix, está funcionando perfeitamente. Ah, o senhor pode, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, vamos ver se está rodando. Ah, está tudo funcionando. Só que aí o sujeito fala, ah, não, mas sabe o que é? Que eu tenho um set-top box aqui, que eu tenho uma Sky-Gato que eu comprei e eu quero assistir um determinado canal que só está lá na TV por assinatura. O que acontece? Essas empresas, que na verdade não sei até que ponto são empresas, porque assim, essa atividade do Sky-Gato é uma atividade legal, é uma atividade que tem crime previsto na legislação, é uma coisa que a Polícia Federal tem cada vez mais atuado em cima dessas empresas. Por quê? O sujeito, de repente, ele montou lá uma empresa, ele montou um negócio lá no fundo da casa dele, num quarto que ele tem na casa dele, e de repente até ele tinha uma estrutura interessante. Ele tinha uma internet boa lá na casa dele, ele tinha um servidor onde ele colocou esses filmes bons, mas esse negócio, essa infraestrutura que essa pessoa tinha montada, era para atender, de repente, 100 assinantes. 100 assinantes ou 100 pessoas que compraram esse equipamento. De repente o negócio foi aumentando, aumentando, aumentando e hoje o sujeito tem 1000. Então assim, ele tem a infraestrutura física para atender uma coisa que é para 100 pessoas e de repente hoje ele já tem 1000 clientes. Então assim, o nosso cliente tem que entender, o nosso ouvinte tem que entender que quando ele está assistindo uma internet, um filme no Sky-Gato, na verdade, ele depende da internet que ele tem na casa dele e também ele depende da qualidade da internet onde está hospedado esse conteúdo e da qualidade do equipamento, do servidor, de toda a infraestrutura onde está hospedado esse filme. Via de regra, esses dois últimos itens, eles não são condizentes com a quantidade de cliente. Então, assim, o nosso ouvinte ele tem a falsa sensação, opa, a internet está travando, a internet não funciona. Então, é preciso entender, uma coisa são os serviços profissionais, exemplo do Netflix, a exemplo do YouTube, e outra coisa são esses serviços que não são profissionais. Então, infelizmente, nesse quesito, a gente não consegue ajudar muito mais o cliente. A gente tenta, de uma forma simples, de uma forma fácil, provar para ele por A mais B que a internet funciona, que os serviços que são legalmente instituídos estão funcionando e que o problema é na Sky-Gato do cliente. Então, esse é um cenário que ocorre algumas vezes conosco. Eduardo, uma última pergunta. A gente, vários aparelhos funcionando, celular, computador, Netflix, e se tiver um jogo online? Uma criança estiver lá jogando online, isso também interfere? O que você sugere? Exatamente, né? A gente tem uma parcela grande lá dos nossos clientes, que são os adolescentes,
que são os gamers, né? Essa turma aí que realmente é super fã dos jogos online e tudo mais. A questão dos jogos online é muito parecido com a TV do Sky Gato. Então, de novo, assim, o gamer, a pessoa que está jogando, ele depende da internet que é entregue na casa dele, da qualidade da internet onde está hospedado o jogo que ele está jogando e também, assim, a qualidade dos equipamentos, dos provedores, a qualidade dos computadores, dos servidores aonde está hospedado esse jogo. Então, de novo, para que o gamer ele consiga jogar de uma forma bacana, de uma forma gostosa, depende muito assim, aonde está hospedado esse jogo, esse servidor. Então, vai muito ao encontro da nossa pergunta anterior. Bom, Eduardo, queria agradecer a entrevista, estamos à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Sempre que você fala, passa muita segurança para a gente. Muito e obrigado. aproveitar e falar do trabalho da R. Quem se interessar e procurar a R, como que está funcionando a R Telecom? Perfeito, Cida. Assim, ó, nós continuamos funcionando normal, né? Até a gente gostaria de aproveitar esse canal, aproveitar essa oportunidade para dar uma explicação para os nossos clientes, né? Não só os nossos clientes aqui de Mococa, mas também de todas as dezenas de cidades onde nós temos lojas abertas, né? O que acontece assim, hoje nós estamos funcionando aqui por conta de um decreto do próprio governo federal que instituiu as atividades de telecomunicação, as atividades do serviço de internet como um serviço essencial, assim como segurança pública, assim como saúde e tudo mais. Então as nossas lojas estão abertas, continuamos recebendo os nossos clientes, né? De forma a atender esse pedido do nosso presidente, de forma a atender esse decreto federal, né? E não em desrespeito à orientação do nosso prefeito, à orientação do nosso município. O que a gente pede, o pedido que nós fazemos é assim, a loja continua trabalhando normalmente, nós continuamos atendendo clientes e tudo mais. Só que a gente pede é que dentro do possível as pessoas evitem sair nas ruas, evitem as nossas lojas, né? Nós temos todos os canais de atendimento via nossa página na internet, via o WhatsApp corporativo, via o PBX da empresa, enfim, nós temos todos esses números. Basta acessar o nosso site e você vai ter acesso a tudo isso daí. É o www.artelecom.com.br. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Agora é com você, Carol.